Ele gasta por ano, portanto, 460 milhões Mas por ano. Ele tem Isso aí, não, o faturamento é isso aí que o Léo disse. Isso aí o deixa, por exemplo, ele gasta mais com salário do que o Aston Villa e do que o Leipzig. Tá, só pra deixar mais claro aqui, Léo, tu achas que o Flamengo vai ser um time que vai disputar pra sempre? Ele vai ficar. Vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu na história do futebol sul-americano. Eu até vou me antecipar o Léo, não digo pra sempre. Mas ele vai reinar durante muito tempo. O Flamengo perder um jogador importante, que eu quero dizer, né? O Flamengo vai buscar, sabe aonde? Na Europa. É lá que ele vai buscar. Sabe que se acontecer isso com o Grêmio, com o Internacional, onde é que eles vão buscar? No interior de São Paulo. E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pessoal, a imprensa gaúcha, né? Preocupada, de olho aberto, né? Com o investimento que o Flamengo faz ano após ano, né? Dessa vez eles destacam, né? Que o Flamengo tem um investimento maior do que certos clubes europeus, né? Vamos trazer o corte aqui, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? A rádio GZH, link na descrição, onde eles trazem esse tema, esse debate, né? O Flamengo perde um jogador, vai no mercado europeu e faz uma reposição, né? Já os clubes, né? Eu não cito nem só os gaúchos, né? Mas os clubes brasileiros, quando perdem um jogador, geralmente ele vem aqui no mercado mesmo brasileiro, né? Segunda divisão, sul-americano, né? Esses times mais pobres da América do Sul, e contrata algum jogador, né? O Flamengo, totalmente diferente, né? O Flamengo vai na Europa, traz jogadores de grandes clubes, né? Até mesmo sem ser reposição. Sei que o Flamengo está brigando aí por Claudinho, Paquetá, né? E isso aí gera bastante repercussão no cenário do futebol brasileiro, né? Porque o Flamengo hoje é uma potência. A tendência é de se transformar ainda mais, né? Até porque a arrecadação desse ano pode estourar 2 bilhões, né? Com isso deixa os rivais, os antes preocupados, porque a tendência é o Flamengo dominar mais ainda o futebol brasileiro, né? E com a construção do seu estádio, isso aí pode ficar ainda mais grande ainda, né, pessoal? Chegando aí cerca de 4 ou 4,5 bilhões de reais, né, de faturamento, né? Isso aí vai colocar o Flamengo no topo, né? No topo não do futebol sul-americano, mas sim do futebol europeu. Então é isso, vamos trazer o corte, créditos mais uma vez, Rádio GZH, link na descrição. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Agora, sem enrolação, vamos ver o que eles falaram sobre esse tema. O Flamengo, ele chegou a um patamar, ele descolou tanto da realidade sul-americana. O Flamengo hoje tem um orçamento maior e receita maior do que clubes médios da Europa. O Flamengo, se estivesse poderia estar na Champions League com essa receita. O Flamengo vai bater em 1 bilhão. A dívida dele é de 250 milhões. O Flamengo, se ele quisesse, iria no banco agora e quitava a dívida. Como a dívida está equacionada, ele vai ter dinheiro ele vai circular o dinheiro, exato. Mas ele poderia pagar essa dívida. É um clube que há 10 anos tinha uma dívida de 800 milhões, arrecadava 185. Então a dívida do Flamengo ela só aumentava. Aí o clube tem uma reestruturação administrativa, passa por todo um processo duro de reorganização. E hoje ele está num patamar que daqui a pouco, e o Potter tem razão nesse sentido, esses caras não vão durar para sempre, o jogador ele tem um ciclo, mas o Flamengo, quando ele vai buscar no mercado, ele não vai precisar acionar o capa dele como o Inter fez, ou o CDD como tem o Grêmio, para procurar o jogador que ninguém viu antes. Ele vai olhar, daqui a pouco ele olha e diz, mas lá no Grêmio tá surgindo um cara, eu vou pegar. O Bitelo, esse é um cara que eu posso trabalhar aqui, trazer para trabalhar um ano. Eu vou lá e compro o Bitelo. Eu posso pegar o Wanderson, Pedro Henrique do Inter e ele vai buscar os melhores. E aí a tua margem de erro ela diminui muito. Então, tendo o critério com a organização que tem, eu acho que vai ser muito difícil que o Flamengo perca. Até porque no debate anterior a gente tinha trazido isso. O Flamengo criou uma forma no seu estatuto em que ele blinda a gestão. E quando o Léo falou dos números do Flamengo, o Flamengo gasta por mês 37 milhões de folha salarial. Essa folha salarial mensal do Flamengo. 40 milhões. 37 milhões. E ele gasta por ano, portanto, 460 milhões por ano. Isso aí, não, o faturamento é isso aí que o Léo disse. Isso aí o deixa, por exemplo, ele gasta mais com salário do que o Aston Villa e do que o Leipzig. Tá, só pra deixar mais claro aqui, Léo, só pra gente deixar bem claro onde a gente discorda. Porque, na real, a gente concorda com 99%. Eu não vi muita discordância. Tu achas que o Flamengo vai ser um time que vai disputar pra sempre?
Ele vai ficar. Vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu na história do futebol sul-americano. Eu vou me antecipar, Léo, não digo pra sempre. Mas ele vai reinar durante muito tempo. Ele vai assim, ó. Que aí tem a questão mais de uma década. Com esse faturamento, com esses gastos que faz, eu sei que tem que encaixar o jogador. É mais de uma década, sabe? Mas ele obrigatoriamente vai ao mercado buscar qualidade. Vai ser mais fácil. Ver, Guerrinha, ele vai chegar. Como foi mais fácil pro São Paulo? Mas tu quer ver, né? É que o São Paulo foi uma coisa cíclica personalizada no Juvenal Juvencio. Assim como o Inter foi um momento o Flamengo é uma coisa cíclica personalizada no primeiro ano. O Flamengo tem dinheiro e encaixou os caras. Aí é que tá. Não, São Paulo tinha muita gente que tinha futebol lá naquele processo. Não, o cara que era o cérebro do São Paulo e que era grande mente por trás daquilo, depois tinha, claro... Tá, mas o que diminui São Paulo? Juvenal Juvencio. A partir do momento em que o Juvenal Juvencio sai do São Paulo, por exemplo, o São Paulo afunda. E aí, inclusive, o São Paulo tem impeachment de presidente por esquema. Sim, mas o que te garante que essa direção sai agora no fundo do Flamengo? O que eu te trouxe da outra vez. O Flamengo tem no seu estatuto, e ele mudou o estatuto em 2015, uma blindagem para evitar que as gestões... Tá, beleza. Uma blindagem para evitar que eles sejam ruins em afundar as finanças do clube. Agora, a capacidade para contratar e saber de futebol, tu não consegue blindar. Mas tu consegue contratar o melhor executivo, tu tem uma estrutura financeira que tu vai contratar os melhores profissionais. Não só jogadores. A estrutura, a máquina, ela tá pronta. Não acerta 4 normalmente. Isso é uma coisa fora. A grande prova. Por trás dele, Guerrinha, uma estrutura que nem a gente tá vendo aqui a do Inter. O Potter fala, foi lá com o Eduardo Bandeira de Melo, que consegue reunir cabeças brilhantes. Né? Aí já tem o Eduardo sai, assume tá uma segunda ninhada já. O Landim. E daqui a pouco o Landim vai ter um sucessor, porque o clube está estruturado para isso. De 13 para cá, eles mantiveram. Desde 13 lá, só lembrando Eduardo Bandeira de Melo, Pelaipe e companhia, que um clube, ele vem vindo. Que um clube quebra, por mais organizado que esteja, em uma temporada no Brasil. Tu quer ver? Eu acho uma temporada ele quebra. O São Paulo, eu gasta 180 milhões de reais, mas o Grêmio com uma folha de 45, não ganha. Mas o Grêmio mostrou isso. Né? Não o fato de quebrar, longe de quebrar. Mas o Grêmio mostrou um clube que em 2 anos ele sai do superávit para ter que buscar empréstimos. É que essa discussão que a gente está tendo hoje, exatamente com o Flamengo, a gente já teve em outras décadas aqui no Brasil, e nós dizíamos a mesma coisa e o mesmo discurso. Na década de 90, o Corinthians olhava para o mercado com aquela empresa... Excel. MSI. MSI, né? E olhar quem são o Edilson. Traz o Edilson. Tá, o Rincon. O Edilson traz o Rincon. Meia, né? O Gamarra. Traz o Gamarra. O Vampeta. Traz o Vampeta. Não sei o quê. Traz o não sei o quê. Agora a gente precisa de atacantes matadores. Quem é que tem? Não. Acabaram de vender o Luizão. O Guarani foi lá e vendeu o Luizão. Traz o Luizão. Já teve isso no futebol brasileiro. Mas já teve. Um exemplo que eu tentei dar antes aqui, olha só, que tem a ver com isso que tu está dizendo. Eu lembro do São Paulo, eu acho que a diferença aí é que nesse caso aí que tu está citando, tu tem um investidor específico, é um dinheiro que jorrou ali e depois saiu. Mas esse exemplo que eu vou dar, eu acho que ele talvez seja mais próximo a essa questão do Flamengo. Porque eu acho que o que difere o Flamengo é que talvez ele esteja imune da super crise, sabe? Vai cair tudo, vai ser rebaixado para a segunda divisão. Talvez, sem a tempestade perfeita, tu ter dinheiro, arrecadação e os caras encaixarem, tu não ganhe tudo. Mas eu acho que vai ser difícil de ver o Flamengo sofrendo como o Grêmio sofreu, por exemplo, entendeu? Ele pode não competir para ganhar. Mas eu lembro que a Zero Hora me mandou para fazer uma matéria sobre o São Paulo. Lembra aquele tricampeonato do Muricy? O que acontece com esse time que é tricampeão dos pontos corridos? Que organização é essa? Era o time europeu, esse era o mote. É o mais europeu dos times. Eu lembro que o marketing do São Paulo era com a Warner Bros. Mas ainda não era. Warner Bros. Mas não era próximo do que é o Flamengo hoje, né? Mas tinha uma organização. Era o Júlio Casares, que na época era o cara da cultura, né, Diogo? Cultura não, da Record. E hoje é presidente, inclusive. Eles tinham reunido ali um conselho gestor com vice-presidentes milionários que tinha redefinido toda a estrutura de gestão do São Paulo. E era assim, eles não gastavam, eles não contratavam caras milionários, eles formavam jogadores, um baita do investimento em Cotia. E aí chegou um momento que, por questões políticas do clube, isso aí acabou. São Paulo hoje está nessa pindaíba. Aí eu acho mais parecido, talvez não seja o mesmo exemplo que eu lembro do Corinthians. Mas, Pedro, só para deixar mais claro aqui, para ficar para a posteridade, essa conversa minha com o Léo aqui, o Léo disse que o Flamengo vai ganhar para sempre, eu digo que não. Não, eu não digo, não é que vai ganhar para sempre. Porque o campo ele que não tem mais graça, pode fechar o futebol, agora é só dar o chão. E eu tô dizendo que não. A grande diferença hoje do Flamengo para os outros, eu não sei que talvez o Palmeiras se aproxime um pouquinho, é que se o Flamengo perder um jogador importante, que eu quero dizer, né? Qatar. Se acontecer isso, o Flamengo vai buscar, sabe aonde? Na Europa.
É lá que ele vai buscar. Sabe que se acontecer isso com o Grêmio, com o Internacional, onde é que eles vão buscar? No interior de São Paulo. Gaúcho. Aí e essa é a beleza do futebol. Só pra quer ganhar sempre? Tem aqui a saída pra ti. O Andrés Pereira foi buscado na Europa, veio pra cá em busca uma Libertadores. Nação flamenguista, a mídia gaúcha, né? A mídia gaúcha discute a situação financeira do Flamengo, né? Será que o Flamengo vai reinar para sempre desse jeito, né? E a tendência é de descolar desse pilotão ainda, né, do futebol brasileiro, né? O Flamengo hoje fatura 1,5 bilhão. A tendência é que esse ano fature 2 bilhões. E a tendência é que com seu estádio ultrapasse a casa de 4 bilhões, né? Valor esse que é dado como um dos grandes faturamentos da Europa, né? 4 bilhões, né? Vale destacar que o Flamengo é um pouco desvalorizado porque fatura na moeda real, enquanto clubes europeus faturam na moeda euro, né? 5, 6 vezes a mais do que aqui no Brasil, né? Você imagina o Flamengo faturando em euro, né? Por isso que o Flamengo está investindo aí no clube, no Leixões, né? Em Portugal, porque sabe que a moeda lá é diferente, né? Você conseguir faturar 500 mil euros, esse valor aí já ultrapassa os 2 bilhões aqui do Flamengo, aqui no Brasil, né? Pra você ter noção, né? E o Flamengo é isso, né? O Flamengo sempre procurando investir, procurando montar os melhores times. É como eles mesmos falaram aí. O Flamengo perde um jogador, não vai atrás aqui no Brasil, né? Pode até ir, né? Uma promessa, como aconteceu aí, um exemplo. Carlinhos foi grande destaque aí do futebol carioca nesse primeiro semestre. O Flamengo viu um potencial, vai lá, contrata. Mas o Flamengo está mais focado no mercado europeu, né? Porque o Flamengo procura muito o jogador prontos, né? Questão de jogadores, promessa, dificilmente ele contrata. Até porque promessa sai do ninho do urubu, né? Dos garotos do ninho do urubu. O Flamengo revela, revende, mas jogadores para trazer e para jogar no time, eles não têm esse padrão, né? Vão na Europa, vão aqui os melhores jogadores sul-americanos, como aconteceu com o De La Cruz. Não negocia, até faz ofertas, né? O Flamengo fez uma oferta para o River Plate não aceitou. Tudo bem, sem problema. O Flamengo vai lá, paga multa rescisória para o De La Cruz e traz De La Cruz. O Flamengo vai no mercado, contrata o melhor zagueiro do futebol brasileiro naquele momento, que era Léo Ortiz, né? Negociou com o Bragantino, tirou o melhor jogador do Bragantino. E o Flamengo é isso aí, né? Muita organização, mudou seu estatuto. Hoje um presidente, não, como eles discutiram aí, pode entrar um presidente e destruir tudo. Não vejo assim, por quê? Um presidente não pode gastar mais do que ele arrecada. Então, se ele vai iniciar um projeto, vai iniciar como presidente do Flamengo, ele projeta arrecadar 1 bilhão, ele não pode gastar 2, né? Ele vai ter que gastar 1 bilhão. Então ele vai deixar a dívida do mesmo jeito que pegou. Isso foi mudado no seu estatuto, né? Desde 2015. Eu acho que foi um pontapé inicial para o Flamengo se transformar essa potência que é hoje, né? A mídia discute que o Flamengo gasta mais em folha salarial do que certos clubes europeus, pessoal. E eu volto a destacar, moeda real, né? Lá eles são euro, né? Mesmo assim, como clubes da Premier League, né? Da Espanha, da Itália, o Flamengo está no topo, né? Você imagina aí o Flamengo com seu estádio, pessoal. Como é que isso aí, onde vai parar, né? Eu também concordo com a coisa que eles falam aí. O Flamengo pode até não ganhar tudo sempre, né? Claro, né? Nem sempre a melhor equipe vence, né? Mas o Flamengo vai estar sempre brigando por títulos, né? Vai estar sempre com um dos melhores elencos. Vai estar sempre no mercado procurando os melhores jogadores, né? Você ter noção, o Flamengo tem na sua folha salarial 37 milhões de reais, né? Muita grana, né? Muita grana, né? E isso eleva o patamar do time. A responsabilidade também é grande. Mas a gente sabe que o Flamengo hoje está no mercado. O Flamengo hoje é um clube reestruturado, organizado. Financeiramente não tem dívida, né? Eles até citaram a dívida aí de 200 e poucos milhões, não existe. A dívida do Flamengo hoje gira em torno de 60 milhões de reais. Então, o próximo ano, a tendência é o Flamengo
quitar essa dívida, né? Quitar essa dívida. E sendo assim, o clube vai ficar sem dívida e só alegria, né? Final do ano tem eleição, mas que entre um presidente ou outro. O estatuto é o mesmo, a torcida não tem para que se preocupar, porque eu garanto às pessoas que querem administrar o Flamengo são pessoas qualificadas, né? E quem entrar tem um estatuto ali a seguir, né? Eu acho que não vai fazer nada do anormal. Eu sei que tem muitos torcedores rivais aí torcendo para isso, né, acontecer. E vem um presidente aí destruir tudo, né? Meter do pés à cabeça, fazer contratações erradas, gastar o que não era para gastar, mas felizmente não vai poder, né? O estatuto do Flamengo não permite isso, pessoal. É um estatuto organizado, né? Então é isso, pessoal. O que é que vocês acham aí? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva aí no canal Fla News, né? Deixa seu like, né? Compartilha o vídeo, deixa de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E até a próxima, pessoal.